E aí, galera, beleza? Todos bem? Tudo tranquilo, galera? Beleza. Estou usando esse aqui por enquanto, que eu estou instalando o outro software lá, estou vendo como é que funciona direitinho, mas de repente na próxima aula, se mudar, eu aviso a vocês, tá bom? Se por acaso mudar, eu comunico a vocês aí a gente muda pro software lá, que eu acho que nem todo mundo... Eu acho que nem todo mundo... Só um minuto. Acho que nem todo mundo ainda está com senha, instalou e tal, então estou usando por aqui, tá? Para não dar problema. Conseguiram estudar o material lá, que estava lá postado e tal? O silêncio é algo fundamental para o desespero da gente. Boa noite. Aqui é um... Eu não estudei, não. Eu só fiz os teus trabalhos e o trabalho de responsabilidade civil. Mas no próximo final de semana eu vou dar uma lida no seu material todo e em algumas coisas de penal também do Ronald. Não viu nem os vídeos? Ainda não. Eu me dediquei aos trabalhos mesmo. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Beleza, Robson? E um pouco também da criança e do adolescente, que eu não tinha assistido ainda nenhuma aula. Quem é que está dando criança? Eu vi lá o vídeo, inclusive o senhor postou no Facebook, o senhor foi compartilhando no Facebook por etapa, e eu fui acompanhando. Muito bom mesmo. Beleza. Eu vou falar sobre isso. A Flávia está dando ECA para vocês. Isso. Mas o ECA lá é na parte, não é nem criminal, não, né? Aquela parte chata, né? De adoção, aquele negócio, não é isso? Ela está no capítulo, perdão, está no artigo 4, artigo 2. Pelo interesse da criança, esses negócios aí. Exatamente. Ela deu uma pincelada também em medidas socioeducativas, mas não comete crime, né? Nome bonito, né? Medida socioeducativa. Ela está falando sobre os princípios. Aham. Mas o nome é bonito, medida socioeducativa para dizer que é prisão, né? Sim. É. Na instituição de menor estrutura. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, vamos lá. Bom, a ideia ali dos vídeos, dos trabalhos, é para vocês perceberem o que vem acontecendo aí na justiça e tal, e por aí vai, tá? Aula passada, a gente já estava falando lá da instrução no plenário, não foi isso que a gente estudou? A gente já estava falando, né, da audiência em plenário. Isso. Falamos da atuação do... Não, só estou concordando. Tá. Beleza. E falamos lá sobre a atuação do promotor de justiça, e talvez falamos da defesa também, como a defesa se comporta e tal. Cheguei a falar isso? Sim. Sim, né? Tá. Aí a gente provavelmente ia entrar em inquisitação, né? Show, beleza, Alexandre. Beleza, Robson. Então, só para recapitular, não sei se eu falei isso e vou lembrar. Por exemplo, pelo 479, né? Tem a regra que, se você quiser juntar algum documento, alguma coisa referente ao processo, tem que ser com 3 dias de antecedência do plenário, ok?
Por quê? Respeitando lá a ampla defesa contraditória, a gente até discutiu essa história aí. Aqui eu quero chamar a atenção, por exemplo, se você está no plenário, está na sua fala, na sua sustentação oral lá, e você está trabalhando com a hipótese de negativa de autoria, ou seja, não foi o seu cliente que praticou aquele crime, e baseado nas provas, que podem não estar muito claras, e principalmente as provas testemunhais, porque pela negativa, o que mais vai contar vão ser as provas testemunhais, certo? Então, nesse caso, você poderia pegar aquele vídeo que o Fantástico fez, né, que foi uma simulação, na realidade é uma pesquisa, né, científica, e apresentar para os jurados. Olha, senhores jurados, eu vou aproveitar a oportunidade e vou ratificar o que a minha tese vem aqui sendo apresentado para Vossa Excelência. Nenhuma das testemunhas aqui foi firme, né, no reconhecimento, por exemplo, do réu. O local estava escuro, as próprias testemunhas informam que estavam distante, e, portanto, há possibilidade muito grande de um erro. E esse erro não sou eu que estou falando, né? Esse erro ele é apresentado pela psicologia, pela psiquiatria, a própria filosofia trata disso, outras ciências que o direito se socorre para poder tentar solucionar. Inclusive, o programa da Rede Globo, Fantástico, realizou uma pesquisa sobre isso, e olha o resultado, vou apresentar para os senhores. Você pode pegar o computador e levar lá e mostrar para eles. Nesse caso, eu não preciso, tá, juntar, fazer requerimento lá na petição do 422, e nem devo. Por quê, meus amigos? Porque eu não vou dar as armas para o promotor de justiça. Ele lá vai falar, doutor, o senhor não pode juntar, por que eu não posso apresentar? O que eu estou apresentando não está relacionado a esse fato aqui, né? Não está relacionado a esse fato aqui. E quem é que vai gravar a aula aí, hein? Para eu liberar aqui. Quem vai gravar? Tá Renan, gravando? cara. Já Renan. está gravando? Tá? Bom, então, o que acontece? Você não precisa fazer requerimento no sentido do juiz permitir a produção dessa prova. Por quê? Porque essa prova não é nenhuma prova, né? Esse vídeo que você está mostrando não é prova referente ao fato que está sendo julgado ali, mas ele está dentro do contexto. E aí você pode explorar, por exemplo, aquele vídeo falando, olha só, são pessoas de outros ramos, de outras ciências, que fizeram esse laboratório e chegou a essa conclusão que mais de 80% errariam. Então, provavelmente, essas pessoas aqui também estão errando, né? E o senhor... Sim, esse vídeo é uma estratégia da defesa, né? Porque aí, na verdade, o que eu estou tentando mostrar para os jurados, que é eles que me interessam, é a fragilidade da prova testemunhal. E se ali já está demonstrado, né, que eles não foram muito convincentes em reconhecer o réu, nada mais justo e mais seguro para eu aproveitar essa oportunidade. Por isso que eu falei já, vim falando para vocês, o plenário, né, ele tem uma série de vantagens e necessidade de você ler outras coisas, outros livros. Eu já falei aqui, ler romance, que às vezes você vai encontrar uma frase, alguma coisa, uma ideia que você possa buscar, ver esses programas, né? Oi, Luana, boa noite. Então, você pode muito utilizar isso como mecanismo. O que eu quero chamar a atenção é que, nesse caso, lá, quando for o juiz abrir prazo, lá atrás, no artigo 422, você não precisa peticionar para o juiz dizendo que vai apresentar isso. Tá? Você não vai dar essa arma para o promotor. Você deixa isso para apresentar em plenário, né?
Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudo, quadro, croquis ou qualquer outro meio assemelhado cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação. Matéria de fato. De fato. É referente àquele fato. Né? Eu não poderia apresentar uma matéria do jornal falando que nem as testemunhas estariam seguras, por exemplo, daquele fato. Aí isso eu não posso, eu teria que peticionar anteriormente, tá? Então, se saísse uma reportagem no jornal que, por exemplo, analistas jurídicos analisando as informações do inquérito apontam que não há nem certeza por parte das testemunhas que foi o réu que praticou esse crime. Aí é referente àquele fato. Aí eu teria que peticionar pedindo para juntar aquilo. Eu juntaria. Mas aqui, no exemplo que eu estou te dando, não tem nada a ver com o fato. Tem a ver com o contexto. É outra história. Tá? Posso juntar sem nenhum problema. Lembra que o parágrafo único fala de fato referente ao caso concreto. Por incrível que pareça, a imprensa tem acesso aos autos, né? E a gente não tem, né? E o advogado passa um sufoco para ter uma informação. Mas eles ainda colocam lá na televisão, lá, como teve agora, o Jornal Nacional, o Fantástico, teve acesso exclusivo aos autos, às folhas, às peças, às informações do inquérito. Pô, o cara é super poderoso, porque o advogado chega lá, passa um sufoco para ter acesso a isso, tem que representar, tem que fazer um monte de coisa, é incrível isso. É lamentável. Mas, entendeu esse parágrafo único aí? Ele é bem claro aqui, tá? Porque às vezes lendo rápido não dá, mas é referente ao fato que está sendo julgado. Aí você realmente não vai poder fazer menção, se não tiver utilizado na petição anterior, tá? Então, esse é um exemplo que eu quero te chamar a atenção de situações que você não precisa de autorização judicial para juntar, tá? Caso seria, por exemplo, de questões sexuais, né, grupos de extermínio, coisas que viessem de um outro estado, você poderia mostrar como o estado está e você não precisa de autorização. Aí lá na sua fala, né, lembrando que aqui na sua fala, primeiro fala o promotor de justiça 1h30, depois fala você 1h30, né? Vai ter réplica ou não. Então, quando você terminar de falar, antes de você terminar de falar, você não sabe se vai ter réplica ou não, né? Você não sabe se o promotor vai querer falar mais 1 hora. Então, dentro desse período da sua fala de 1h30, você tem que ter habilidade suficiente, e aí, volto a afirmar, essa habilidade está ligada ao conhecimento do direito penal, do processo penal e de tantas outras coisas que você vai precisar. Mas o processo penal e o direito penal, e principalmente, né, no que diz respeito à parte geral, que provavelmente é onde você vai estar sustentando sua tese defensiva, você vai ter que explorar bem. Aliado a isso, você vai ter que trazer o confronto dos fatos para dentro do código. Então, se eu estou alegando na minha tese defensiva uma legítima defesa, eu tenho que pegar o fato, senhores jurados, a testemunha tal falou que o réu que está sentado ali, né, ele agiu após a ação da vítima. Então, ele está agindo de legítima defesa. Se os senhores querem ver como ele está em legítima defesa, e aí você pegaria. Olha o que diz o artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Ele se defendeu. Ele deu uma facada porque o sujeito estava com uma paulada nele. Então, e o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando o fato
e aí com as provas, e jogando para dentro do direito. Mas eu tenho que explicar para os jurados que o que é uma legítima defesa. Eu não vou ficar explicando para ele que o doutrinador A, B, C, D, jurisprudência, não, só vou relatar e mostrar isso aqui para ele poder entender e fazer o link na mente dele de que o seu cliente está agindo em legítima defesa. Não deixa solto, tá? Dentro ainda desse texto, desse contexto todo, se for mais de uma tese, seja lá o que for, você vai ter que fazer não é que você vai ter que fazer. No final, havendo réplica ou não tendo réplica, pouco importa, vai chegar um momento que os jurados eles vão ter que responder algumas perguntas que serão realizadas pelo juiz-presidente. Essas perguntas nós chamamos de quesitação. Vou falar delas daqui a pouco. Então, ela se chama de quesitação. Essas perguntas, elas têm um objetivo. Só um minuto aqui. Caso o réu permaneça calado durante o procedimento do interrogatório, é aceito que as partes possam formular perguntas para complementar tal ato, assim como está disposto na Constituição. Acredito que o tema seja parecido com um dos vídeos que o senhor postou. Se o réu permanece em silêncio, né, não tem necessidade de se postar. Aquele vídeo, né, o advogado mencionou, e eu também mencionaria, eu acho que você tem que mencionar isso. O que ela ia tentar fazer, que se ele ficasse em silêncio, ela perguntou para o promotor se o promotor ia querer consignar as perguntas na ata. Né? Então, perguntou para ele, você vai falar? Ele falou, não. Aí ela já ia falar o que foi no promotor, ela estava de má fé, assim, juridicamente falando. Ela foi no promotor, doutor, você vai querer consignar na ata as perguntas? Por quê? Porque as pessoas gostam de que fique consignado. Ele faz a pergunta. O senhor que efetuou o disparo de arma de fogo? O réu não responde nada. O senhor atirou por quê? O réu não responde nada. Ele só está consignando aquilo ali. Aí o advogado já ia questionar que isso não tem na lei. O silêncio é o silêncio, não tem que ficar fazendo pergunta para ele. Né? Então, não poderia fazer essa pergunta. Se fizer, tem que tomar a postura que o advogado tomou. Silêncio, pela ordem, não tem previsão legal para isso. Se é o silêncio, as perguntas não podem ser nem efetuadas. Por que deveria ser efetuado? Para pensar o quê? Usar o quê? Eu acho que não pode. Mas aí é uma briga, porque também dizem o que não está em lei, né? E se não é contra os direitos morais e tal, é permitido. O que não é proibido é permitido. Mas aí eu acho que gera um prejuízo para o réu. Tá? Então, os jurados serão questionados, perguntados sobre algumas coisas para eles responderem, para poder chegar à conclusão se o jurado vai absolver ou se vai condenar o sujeito. A isso nós damos o nome de quesito. Olha só, o promotor, em regra, ele tem uma noção de quais as perguntas deverão ser feitas para os jurados, no sentido de eles responderem. Mas ele não tem as teses todas, porque ele fala primeiro que é a defesa, ok? Então, você, defesa, já sabe quais são os parâmetros, tá? E as suas teses defensivas que você vai sustentar, portanto, você já pode levar a quesitação, as perguntas feitas e explicar para os jurados, entregar na mão deles, senhores jurados, estou chegando ao final da minha fala e é necessário que eu explique aos senhores, em que pese alguém já pode ter sido jurado aqui, mas por questão de cautela, eu vou explicar aos senhores que o advogado está trazendo uma proposta de quesitação, que eu vou entregar para o juiz, você entrega para o magistrado, entrega numa folha para o promotor. Essas serão provavelmente as perguntas que serão realizadas pelo magistrado, no qual os senhores deverão responder. Então, primeira pergunta vai relatar sobre materialidade. Né?
existe no dia tal, às horas tais, a vítima, né, sofreu lesões conforme o exame cadavérico? Sim, tem um laudo cadavérico. Os senhores podem responder sim. O réu, no dia tal, efetuou o disparo de arma de fogo contra essa vítima? Os senhores respondem que não, se for tese de negativa de autoria. Você fala para ele responder não. Você está orientando ele, seduzindo ele no bom sentido para acompanhar o seu raciocínio. Independente disso, o juiz depois vai fazer a quesitação. E eu vou explicar como essa quesitação lá é feita. Mas o que eu quero te chamar a atenção é para você lembrar que existe a questão da réplica e da tréplica. E que tem, para a defesa, a questão da plenitude de defesa, que eu posso inovar lá na tréplica. Então, vamos aos seguintes exemplos. Vamos supor que eu terminei de falar. Senhores jurados, apresentei os quesitos, expliquei para eles. Senhores jurados, eu não sei se eu vou voltar a falar com os senhores hoje ainda, porque eu não sei se o promotor vai vir em réplica, eu só virei em tréplica se ele, né, apresentar réplica. Quero agradecer a presença dos senhores, conto e confio, né, na justiça que os senhores irão realizar, absolvendo o réu por tudo que foi apresentado aqui. Obrigado, boa tarde, ou boa noite, seja lá o que for. Bom, o juiz vai perguntar para o promotor de justiça, gente. Doutor, o senhor vai vir em réplica? Esse é o momento crucial que você tem que prestar atenção. O promotor tem que falar simplesmente sim ou não. Se ele falar sim, é porque ele vai gastar mais uma hora mencionando, tentando desconstituir tudo que foi falado da sua parte. Se ele falar não, é porque não vai ter réplica. Então, o juiz vai partir para onde? Para a ideia dos quesitos. Cuidado, ele pode falar assim, não, eu não vou à réplica, pois estou satisfeito e confiando na condenação. Gente, isso já é uma réplica. Porque a última frase que ele fala é direcionado, né? Sim, Robson. Então, isso vai ser, na realidade, quando ele fala, não, excelência, eu já estou satisfeito e confiante na condenação do réu. Gente, o que ele fez ali? Ele fez uma réplica, só que em menos de um minuto. Ok? Aí o juiz já, ok, vamos então para a votação. Não, excelência, pela ordem, a defesa vem em tréplica. Doutor, o promotor, ele não fez a réplica. Fez. A partir do momento que ele fala não, e que ele está satisfeito e confiando na condenação do réu, isso é uma réplica. A última frase que ficou na cabeça dos jurados foi o quê? Condenação. Ok? E aí o juiz vai ter que abrir prazo de 1 hora para você se manifestar. Se ele não abrir, você tem que ficar conseguindo isso em ata como nulidade absoluta do processo, por cerceamento de defesa, que ele não está permitindo você usar a sua técnica, uma vez que o doutor usou a réplica. Então, fiquem atentos a isso aí, tá? Mas vamos supor, ele deverá apenas dizer não, ou sim ou não. Se ele falar sim, ele vai tomar a tribuna de novo e vai... Deixa eu só desligar o telefone aqui. E vai sustentar a tese dele lá de forma oral, tá? Se ele falar, se ele não tem interesse, é não, puramente não. Doutor, o senhor vai utilizar a réplica? Não, excelência, tá? Sempre, qualquer justificativa dela é considerado como uma réplica, tá? Então, mas o advogado tem que estar ligado, porque eu já vi vários casos aí, eu estar assistindo o júri e o cara passar batido lá. Qual é o problema disso? Ele fez uma réplica, né, em questões de segundos e você deixou passar. Bom, vamos supor que ele fale assim, ó, vou à réplica, ou seja, vai lá e gasta 1 hora falando, ok? Você, né,
só sustentou na sua tese defensiva a negativa de autoria, já na maldade. Aí o juiz chega, terminou a réplica dele 1 hora do promotor, o juiz chega para você e fala: doutor, você vai vir em tréplica? Porque você não é obrigado. Mas é óbvio que você vai, porque o cara falou de mais 1 hora, né? Ah, tá, tem gente que dá, amigo. Dá porque o cara às vezes se distrai, ou então joga, enfim. Vamos supor que agora você vem em tréplica, mas toda a sua sustentação na primeira fase foi só negativa de autoria. Você bateu na tecla de que não foi seu cliente. Agora, gente, você pode, vamos imaginar que dentro desse contexto de processo tenha a possibilidade de também sustentar uma legítima defesa. Não do réu, porque você está negando, mas de um terceiro. Se fosse uma outra pessoa, tira a figura desse réu e bota a outra ali. Ele teria agido em legítima defesa. Isso chama-se, pelo princípio, da plenitude de defesa, de inovar na tréplica. Ou seja, eu vou agora lançar mais uma tese defensiva em cima dos jurados, fazer uma carga pesada em cima deles, sem dar direito ao promotor agora combater aquilo que eu estou falando. E aí você tem que ter muita habilidade, por exemplo, senhores jurados, num determinado momento, você está sustentando ainda a negativa, olha, eu confio, aquilo que o promotor veio aqui, gastou mais 1 hora à toa falando do processo, sem trazer nenhum elemento fidedigno para provar que foi o réu que praticou esse crime. Cansou todos nós, mas foi até bom. Doutor, eu quero até lhe agradecer pela sua réplica, O senhor me fez agora refletir sobre um assunto. E eu, como advogado técnico, eu tenho que apresentá-los como possível, possibilidade da existência. É o seguinte, senhores jurados, conforme a testemunha tal, Y, X, Z falou aqui, a vítima, em princípio, teria agredido o réu. Então, que não é, mas se fosse o réu, ele teria agido em legítima defesa. E se foi isso, e se os senhores reconhecerem que foi ele que efetuou o disparo, ou a facada, seja lá o que for, ele agiu em legítima defesa conforme testemunha XYZ. Cara, o promotor vai cuspir fogo, vai xingar, vai fazer macumba, vai fazer tudo você. Não se preocupa com isso. Porque ele vai falar: doutor, mas o senhor não sustentou, o senhor está querendo confundir. Eu não estou querendo confundir. Eu até lhe agradeci por o senhor ter feito a réplica, que o senhor está fazendo, e o senhor fez uma lembrança, e eu estou transmitindo para os jurados o máximo de informações para eles poderem decidir. Os jurados precisam ter, segundo o seu livre convencimento, o maior número de provas, o maior número de elementos probatórios para poder tomar a decisão correta. Plenitude de defesa. Qual vai ser a sua última palavra? É da defesa. Ou seja, negativa de autoria, legítima defesa, ainda empurra em cima desse negócio, que quem usa a legítima defesa, se eles não reconhecerem, vão ter que reconhecer o privilégio. Tá? E todas essas teses que você estiver apresentando são importantes também, porque vai ter a questão da quesitação. E aí você termina a sua fala, agradece a eles, informando os seus jurados. Então, os senhores serão perguntados se foi o réu que praticou o crime, respondam com maior tranquilidade, com a certeza que vão estar saindo daqui fazendo a justiça. Hoje, os senhores têm na mão, têm a responsabilidade e a grandeza de se fazer justiça no julgamento. E não acompanhar um promotor carrasco que vem aqui só para condenar e contar mentira para os senhores. Não se deixem levar, pelo senso comum. As provas foram apresentadas para os senhores e os senhores saem daqui com uma responsabilidade. Se condenar esse homem, os senhores certamente se sentirão condenados para o resto da vida, porque a injustiça não pode prevalecer. E aí se despede deles.
A lógica eu ainda vou entender, Mara, eu vou passar para vocês ainda. Daqui a pouco eu vou entrar na questão da quesitação, ok? Só falei porque eu quis mencionar que na sua fala, tudo que você pretender produzir de quesitos, eu já vou explicar eles, é bom mencionar. Então, me despeço dos jurados, tá? E aí agora o juiz vai ter que fazer as perguntas. Olha o que diz, o que é quesito. Quesito, os jurados eles não possuem conhecimento técnico, né, para saber identificar se o cara agiu em legítima defesa, se você não explicar, você que tem que explicar isso. Mas os jurados não podem condenar assim do nada. Então, há necessidade de que ocorra uma provocação, né? A sustentação oral é 1h30 para o MP, 1h30 para a defesa. Se tiver réplica, 1h para o MP e tréplica, 1h para a defesa. Tá? Então, os quesitos, na realidade, são perguntas que o magistrado faz por escrito, que vai ser depositado na urna, um sim ou um não, e essas perguntas que vão decidir se o cara deve ser condenado, se ele é culpado ou se ele é inocente, ok? E se tem questões, se é homicídio qualificado, se não é, enfim, tudo isso. Olha o que diz o 482. O conselho de sentença será questionado, que são os quesitos, sobre a matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Então, será perguntado para ele, eu vou ler daqui a pouco um exemplo de quesito para vocês. Será perguntado para eles as matérias de fato e vão perguntar para ele se o jurado deve ser absolvido, ok? Eles que vão votar. Então vai ter lá, vai passar o Meirinho vai passar lá, eles vão ter que botar na urna um sim ou não. Você precisa se você está defendendo, você precisa de 4 votos sim, né? Pelo menos. São 7 jurados, pelo menos, se você botar 4 votos e o MP botar 3, 4-3 você leva. Parágrafo único do 482. Os quesitos são redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na elaboração, o presidente levará em conta. Agora, reparem que eu vou ler para vocês qual é a base que o magistrado, que a acusação e a defesa utilizam como base para elaborar um quesito. Ó, na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores, do interrogatório e das alegações das partes. Então, deixa eu explicar isso aqui. O que significa? Ele fala da pronúncia. Então, a pronúncia é uma das bases para se elaborar os quesitos. Então, cuidado. Se o réu foi pronunciado, melhor, se o réu foi denunciado num homicídio qualificado e lá na decisão de pronúncia o juiz pronuncia o réu no homicídio simples, o promotor de justiça, em plenário, uma vez transitado a sentença, não vai poder sustentar um homicídio qualificado. Não vai entrar um quesito referente às qualificadoras. Motivo fútil, motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima, não vai. Por quê? Porque a pronúncia, a lei fala, ó, na elaboração de quê? Dos quesitos. O presidente, né, levará em conta os termos da pronúncia. Então, se a pronúncia é homicídio simples, pouco importa se foi iniciado no homicídio qualificado, mas o que prevalece é a pronúncia, foi a decisão. Então, os quesitos têm que basear no homicídio simples. Ou das decisões posteriores. Que decisões são essas? Vamos inverter agora o exemplo. Vamos supor que o MP apresente uma denúncia contra seu cliente de homicídio qualificado.
o juiz acata e denuncia o seu cliente, pronuncia seu cliente no homicídio qualificado. Você recorre dessa decisão para tentar tirar a qualificadora. Vamos supor que o tribunal reconheça que não é qualificado. Qual é a decisão posterior? O acórdão, que vem uma decisão lá do tribunal falando, olha, dou provimento ao recurso, né, para que seja retirado a qualificadora e o réu seja levado a júri por homicídio simples. Ponto. Então, essa é a análise que você vai ter que fazer. Não, Robson. O inquérito, eu já falei para vocês, o inquérito não tem essa importância. O 482, ele menciona os limites que as perguntas terão que ser feitas. Primeiro, tem que ser baseado na pronúncia ou na decisão posterior, que é um acórdão, como exemplo que eu acabei de falar. Aí vem ele lá, vírgula. Do interrogatório, ou seja, o interrogatório do réu é um ato importante, ok? Por quê? Porque se o réu está alegando na sua autodefesa que ele agiu em legítima defesa, vai ter que ter quesito de legítima defesa, ok? E das alegações das partes. Então, aquilo que eu aleguei, lembra que eu falei aqui na tréplica, que eu poderia inovar? Eu só comecei com negativa de autoria, depois falei o quê? Numa legítima defesa e num privilégio. Então, teria que ter quesitos das 3 teses que eu sustentei. Quais são as 3 teses que eu sustentei? Negativa de autoria, uma legítima defesa e o privilégio, que é o 121 lá, parágrafo primeiro, né? Que fala referente ao domínio de violenta emoção. Essa é o parâmetro que o magistrado, né? Que o magistrado tem, tá? E aí a questão é, o 483 vai dizer sim, somente as teses que o MP e defesa usaram. A defesa principalmente, né? Porque a do MP não tem. Qual é a tese do MP? Ou é simples ou é qualificado. Não tem outra tese para ele, né? Mas se o MP denunciou no qualificado e você conseguiu mudar para simples, vai ter que ser só simples. O MP, na fala dele, não pode mencionar nada sobre homicídio qualificado, senão anula o julgamento, tá? O 483, a gente vai ler daqui a pouco, ele mostra a sequência das perguntas. Essa sequência não pode ser dada, entendeu? Mas olha o que diz o 484. A seguir, ou seja, após ele criar os quesitos, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar em ata. Gente, nesse exemplo aqui, quando o juiz está lá fazendo os quesitos, ele pode levar ou não em consideração aqueles que eu apresentei, que provavelmente vai bater ali, não vai ficar diferente. Ele pode só usar termos diferentes, mas vai ficar naquelas teses ali. Ele vai perguntar, doutor, o senhor concorda com os quesitos que eu estou apresentando? O senhor tem alguma oposição? Se você achar que tem alguma coisa errada ali, ou se ele deixou de fazer uma pergunta importante, excelência, eu fiz 3 teses defensivas, só está quesitando 2, que é negativa de autoria e legítima defesa. Mas tem o privilégio sobre domínio de violenta emoção. Doutor, esqueci. Obrigado. Ele vai lá e coloca. Ok? Ou se ele falar que não, você manda consignar na ata o seu inconformismo, ele vai consignar e ele vai fazer. Depois você briga para anular. Mas ele é obrigado a perguntar tanto para a acusação quanto para a defesa se estão de acordo com o que está quesitado, ou seja, com as perguntas que são feitas para os jurados, ok? O parágrafo único do 484 fala assim, ó, ainda em plenário, o juiz-presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Então, o juiz vai ler cada quesito e vai explicar. Eu vou ler daqui a pouco os quesitos ali. O juiz vai ter que explicar o que cada um significa e qual é a consequência da resposta de um sim ou da resposta de um não, ok?
Para quê? Para os jurados poderem entender que eles vão responder e, dependendo dessa resposta, ou vai absolver ou vai condenar. Mas isso eu já fiz a minha parte, né? Eu já fiz isso lá na minha sustentação oral. Eu não vou esperar o juiz. O juiz, mesmo que eu tenha feito, o juiz é obrigado a fazer. Tá? E o que eu estou fazendo, quando eu faço a aquisitação, explico a aquisitação para eles, eu estou, na realidade, tentando seduzi-los, né, a acompanhar o meu raciocínio no sentido de responder aquilo que eu acho que é justo. Tá bom? O promotor também faz isso, só que sob o viés de uma condenação. E eu vou explicar o porquê que eles não devem responder daquele jeito. Entendeu? A aquisitação são perguntas que serão formuladas. No finalzinho da minha fala, geralmente, Mara, como eu não sei se vai ter réplica, no final da minha 1h30, eu tiro lá uns 15 minutinhos e vou ler os quesitos e vou explicar eles. E vou pedir para que eles votem do jeito que eu quero. Porque eu não vou deixar para arriscar na tréplica, tá? Porque eu não sei se vai ter tréplica. Se não tiver réplica, não tem tréplica. Todo mundo me acompanhando, galera? Júri é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Estudar júri é tudo de bom. Júri você pode estudar um ano inteiro. Tem tanta coisa de júri, gente, para a gente falar. Por isso que eu quero escrevendo, por isso que eu estou escrevendo sobre júri. Mas é legal. Oi. Estou com uma dúvida em relação à plenitude de defesa. Eu tava lendo uma questão que quando você vai rolar, procede, isso me corrija se eu estiver errado. Quando você vai rolar as testemunhas para o plenário, o magistrado, ele, para a defesa, na maioria das vezes, ele pede para argumentar o porquê que eu quero daquela defesa. Que eu quero aquela testemunha. Procede? Claro que não. Porque a questão é essa, porque se acontecer um cerceamento da plenitude de defesa... Não, eu não tenho que informar nada para ele porque que eu estou rolando. E se ele te perguntar em audiência, doutor, por que o senhor quer o... Vamos imaginar a seguinte hipótese nessa pergunta. Eu ouvi 3 pessoas em plenário, aí o juiz falou, doutor, o senhor vai querer ouvir mais alguém? Vou. Mas para que o senhor quer ouvir? Qual é o seu objetivo? Excelência, eu vou me reservar o direito de não mencionar, porque as pessoas precisam entender. Eu não preciso explicar aquilo que uma pessoa vai ter que entender, senão interfiro, ou de forma positiva ou negativa. Não tem que explicar. Se está rolado, é o direito da defesa. Entendi. Então, vou indeferir. Só indefere. Consegui na ata que a defesa está arguindo nulidade de imediato por cerceamento de defesa. Ponto. Ok? Mas não tem que ficar perguntando. Isso uma vez aconteceu, essa pergunta legal, uma vez aconteceu comigo, mas não no júri. E aí é pior, e até pode acontecer isso no júri. Estava eu, o réu, a vítima, e eu fiz uma pergunta exatamente para a vítima. Aí o juiz perguntou, doutor, qual é a finalidade dessa pergunta? Ele sabia qual era a finalidade, né? Eu falei, excelência, se eu tiver que dar explicação das minhas perguntas para a finalidade delas para Vossa Excelência, é óbvio que eu estou com a vítima aqui na minha frente. A pessoa pela qual eu estou querendo a resposta, se eu for explicar qual a resposta, se ela quiser, ela fala não. Fala uma versão contrária que é a verdade dos fatos. Vai que a resposta que eu estou fazendo vai trazer a inocência do meu cliente. Você acha que se ela não tiver interesse na inocência, você acha que ela vai falar a verdade? Fica difícil. Se eu quiser, eu posso até fazer o favor, falei assim mesmo, eu posso até fazer o favor de lhe responder, mas só tira a vítima da sala de audiência, que eu explico qual é a minha função e a finalidade pela minha pergunta. Porque senão não tem um objetivo. Imagina a testemunha estar ali e o juiz perguntar, mas por que você está perguntando se está escuro? Não, excelência, eu estou perguntando se está escuro, porque se estiver escuro vai interferir na visão dele referente à minha tese defensiva, que é negativa de autoria. Porra, o cara está ali como testemunha de acusação, provavelmente é amigo de alguém. Provavelmente já tem interesse na causa. O que o cara vai falar? Vou falar que não. E te ferra, pô.
Entendeu? Entendeu aí, Thiago? Então, se acontecer isso, gente, vocês têm que falar isso para o juiz. Então, só tira a pessoa da sala para que eu possa explicar para o senhor. Agora, se toda pergunta que eu fizer aqui está clara demais, se eu ficar perguntando, pô, não dá. Né? Tem que ser assim, tá, gente? Espera aí, Mara, deixa eu ler aqui. Zé Carlos, a pena máxima de 40 anos proposta pelo pacote anticrime está vigorando? A pena, sim. A pena, sim. Tá? Alguns artigos do pacote anticrime estão vigorando, tá? Alguns. Então, veja bem, o que eu quero te chamar a atenção agora. Olha o 483. O 483 menciona a sequência das perguntas, tá ok? Então, não pode inverter a ordem das perguntas, senão gera nulidade, tá? 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando-se sobre. Então, já deixou claro que tem que ser naquela ordem. Tá? 1. A materialidade do fato. 2. Autoria ou participação. E se o acusado deve ser absolvido. Então, vamos imaginar que o sujeito, né? Vamos supor que fosse uma tentativa de homicídio, né? Deixa eu só pegar aqui para vocês uma de negativa, que aí a gente vai deixar bem claro aqui. As perguntas são bem objetivas, gente. Nada, não tem que contar história nisso aqui, não, tá? Deixa eu só pegar aqui. Porque as perguntas, se não forem objetivas, anula, né, o julgamento, tá? Vamos imaginar aqui que a sua tese defensiva, né, tenha sido negativa de autoria, ou tenha sido legítima defesa, ou tenha sido desistência voluntária. Isso aqui pouco vai importar. Então, quando a lei fala aqui, inciso 1º do artigo 483, materialidade do fato. Olha como é a pergunta elaborada. A vítima, Maria dos Santos, em 29 de agosto de 2006, por volta das 15 horas na rua X, nesta comarca, sofreu ferimento descrito no laudo cadavérico de folhas 32 e 34, os quais foram causa eficiente de sua morte. Gente, quando você está explicando isso para o jurado, se tem um laudo cadavérico lá, o que vai acontecer aqui? A resposta tem que ser sim, senhores jurados. Você pode falar isso para eles, senhores jurados. Vai ser perguntado pelos senhores, segundo o quesito primeiro, é a materialidade do crime. Alguém morreu? Morreu, pô. Tanto morreu porque tem um exame cadavérico ali. Vai responder não? Só se não tiver corpo, aí é outra história. Mas se no caso do exemplo que eu estou dando, resposta sim. 2. A autoria. O acusado Marlon da Silva, na mesma data, horário, local antes mencionado, ocasionou a morte de Mariano, esses ferimentos mediante tiro de revólver, ok? Nesse caso aqui, se você estiver sustentando, por exemplo, negativa de autoria ou qualquer outra tese, né? Você pode falar o quê? Para os jurados responderem não. Senhores jurados, agora a pergunta que está sendo feita aqui será referente à autoria, ou seja, se foi esse homem que está sentado ali que matou a vítima do quesito anterior. Respondam que não. Ok? Ou vamos imaginar, né, que eles respondam que sim, que posso ter uma tese, posso ter mais de uma tese. Então você tem que trabalhar na cabeça do jurado. Senhor jurado, isso vai ser feita uma pergunta sobre autoria. E eu fiz aqui a sustentação de 3 teses: uma negativa de autoria, uma de legítima defesa, ok? E uma de privilégio. Então, se os senhores reconhecerem
que não foi esse homem que está sentado ali que efetuou o disparo de arma de fogo, nesse quesito aqui, os senhores têm que responder não. Porque aí vai ter que ser absolvido. Porque foi alguém que matou, mas não o réu. Porém, senhores jurados, eu só estou mencionando isso porque é a minha obrigação, mas eu confio na resposta negativa do senhor. Mas se os senhores acharem que foi o réu que atirou, ok? Vai ter um terceiro quesito, que é o jurado absolve o acusado. Senhores jurados, respondam que sim, porque, como eu falei, não foi ele, mas se fosse, teria agido em legítima defesa, conforme a testemunha A, B, C e D falou. Então, reparem que esse terceiro quesito aqui é o que vai definir se o cara vai ser absolvido, se for condenado. Porque se eu tiver 4 votos, 7 votos no primeiro quesito, é porque reconheceu a materialidade. Se eu tiver 4 votos no segundo quesito, é porque 4 votos assim, é porque reconheceu o quê? Autoria. Certo? Então, o terceiro quesito que vai ser definir se foi em legítima defesa ou não. Porque se vier 4 votos sim, significa que os jurados não acataram. Se for não, quer dizer, significa que os jurados acataram a tese do promotor. E não acataram sua tese, negativa de autoria nem legítima defesa. Ele está condenando o seu cliente. Agora, se eles responderem 4 votos, né? Para não no segundo quesito, dizendo que não foi o seu cliente que disparou, o terceiro está até prejudicado, mas o juiz vai ter que fazer a pergunta. Os senhores absolvem? Óbvio, pô. Se não for o cara que matou, foi alguém. Vai ter que absolver ele por negativa de autoria. Então, esses quesitos, gente, isso é um exemplo que pode ser, eu posso ter vários, posso ter 10 perguntas, por exemplo. Esse terceiro quesito aqui, ele veio substituir, e de uma forma muito boa, através com uma única pergunta eu posso definir uma legítima defesa. Porque antigamente eu tinha que fazer perguntas, eu tinha que explicar. Olha como era feita a quesitação da legítima defesa, antigamente. Ó, fato principal, que é a materialidade, a autoria, o fulano de tal, no dia tal, sofreu... morreu em razão do disparo de arma de fogo, conforme exame cadavérico? Aí o jurado, sim. O réu, fulano de tal, foi ele que efetuou o disparo de arma de fogo? Você está sustentando legítima defesa? Aí todo mundo, sim. A questão toda agora é perguntar se o réu agiu em legítima defesa. Como que era feito isso? Por a legítima defesa pelos requisitos que vocês estudaram lá no Código Penal, no Direito Penal 1, teria que ser desmembrado. O réu Manuel agiu em legítima defesa de sua honra? Aí eles teriam que responder sim. Essa agressão contra a honra do réu era injusta? Para absolver, teria que ser sim. Defendeu o réu sua honra de uma agressão atual? Para absolver, teria que ser sim. Defendeu o réu a sua honra de uma agressão iminente, ou seja, que está a acontecer? Para absolver, tinha que ser sim. O réu usou dos meios necessários para repelir a agressão à sua honra? Para absolver, tinha que ser sim. Olha quantas perguntas para o cara ser absolvido. O réu usou moderadamente desses meios? Para absolver, tinha que ser sim. O réu excedeu culposamente os limites da legítima defesa da sua honra? Para absolver, tinha que ser sim. Então, foram, olha quantas perguntas teria que ser feita para a legítima defesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas. Se 6 perguntas fossem positivas a favor da legítima e uma fosse negativa, o réu estava condenado. E qual era o problema disso? Imagine um julgamento com 18 horas, 19 horas, 15 horas, 12 horas, jurado descansado. Você acha que no terceiro quesito iria lembrar? O cara respondia qualquer coisa. E aí agora mudou. Se resolve tudo isso com uma única pergunta. O jurado absolve o réu? Está aqui, né? No 483, terceiro. Seu acusado deve ser absolvido. Seus jurados, vem lá a perguntinha. Seu acusado deve ser absolvido. Se ele vai responder sim, é porque eles reconheceram qualquer tese defensiva sua. Se vier 4 votos positivos, no sentido de absolver, é porque ou eles reconheceram a negativa de autoria,
ou eles reconheceram a legítima defesa, ou reconheceu a desistência voluntária. Vai depender do caso concreto. Deixa eu ler aqui. A forma antiga era péssima. Era quase que impossível você conseguir absolver o cara. Porque é o que eu estou te falando, você levava 15 horas, como leva até hoje, um julgamento, 4 horas da manhã, você está quesitando as pessoas, todo mundo com sono, morto, cansado. Eu respondia de qualquer jeito, nem sabia o que estava respondendo. E pior, às vezes nem entendia, né? Porque era tanta pergunta que chega uma hora que dá nó. E eu li 7 perguntas, imagine se fosse 3 teses. Negativo de autoria, legítima defesa e desistência voluntária. Olha só, ou estado de necessidade, confrontando uma coisa com a outra. Olha a loucura que era para você absolver o réu, né? Então, absurdo que era. Hoje fica mais fácil, tá? Sim, muito cansativo. E as pessoas acham que o advogado cobra caro um júri, né? Vai enfrentar um júri para você ver o que é enfrentar um júri. Só quem trabalha lá sabe o que é, tá? Entenderam? Isso aí. Base do milagre mesmo. Então, a quesitação são perguntas que têm como fundamento a pronúncia ou a decisão posterior, né? O próprio o interrogatório, né? A pronúncia, o interrogatório ou a decisão posterior e as teses das partes, ok? Das alegações das partes. A MP geralmente não tem muita coisa. A MP só pede ou qualificado ou simples, não tem muita coisa, né? No máximo que poderia ser quando a gente falasse em conexão, por exemplo. Aí seriam 2 crimes. Mas o que você precisa pegar nessa história toda que eu estava mencionando é referente à questão dessa quesitação. Então, quesitação nada mais é do que perguntas. Agora, vamos imaginar que eu quero falar com vocês de uma alteração aqui, né? Pelo pacote anticrime, que está valendo essa alteração. Por isso que eu falei que algumas estão suspensas, outras não. O 492, né, fala o seguinte: se, por exemplo, 4 jurados votarem a favor para condenar, ele chegou ao número 4 de votos, ele não precisa continuar lendo mais o resto, tá bom? Para preservar os jurados. Então, imagina que 4 votos positivos, ou seja, 4 pessoas votaram para condenar. O juiz interrompe, não precisa mais questionar ninguém, porque é 4-3 no mínimo. Então, e para absolvição também seria o mesmo raciocínio. O juiz presidente proferirá a sentença, ok? Então, o juiz pede o sobrestamento do feito ali, vai ao gabinete, provavelmente, vai sentar lá e vai aplicar a sentença que ele tem que aplicar. Então, o 492 fala: em seguida, o presidente proferirá a sentença que, inciso 1º, no caso de condenação, ele vai ter que fixar a pena base, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes, imporá os aumentos ou diminuições de pena, em atenção às causas admitidas pelo júri. A linha é a que me chama a atenção, que eu preciso falar com vocês. Vamos supor que agora o juiz, ao condenar o réu, depende. O juiz está ali trabalhando, ele já vai tendo uma noção do que vai sair. Às vezes leva 40 minutos, 1 hora, isso já está meio que pronto, né? Então, vamos lá. A linha A fala assim: vamos supor, então, que o juiz, o cliente foi condenado, o júri condenou, agora o juiz foi lá e aplicou a pena. Vamos supor que o juiz tenha aplicado uma pena de 15 anos ou 15 anos e 5 meses, 16 anos, 17, 20, seja lá a quantidade de pena que for. Se for igual ou superior a 15 anos, a linha E que é o problema. Vem ele e fala a linha E: mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra-se presente os requisitos da prisão preventiva. Ou, aí que é o problema, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas. Gente,
Vamos imaginar o seguinte exemplo. Seu cliente está respondendo o processo em liberdade, foi para o julgamento, não fez nada de diferente, continua tocando a vida dele normal, ele agora só foi condenado a uma pena de 18 anos. Pela alínea E do 492, do inciso 1º, o juiz dali mesmo já fala o seguinte, ó, despeça imediatamente o mandado de prisão, recolha seu réu ao cárcere, porque a pena foi 18 anos, superior a 15. Mas o réu não estava respondendo em liberdade? Estava. Pô, mas peraí. Então, esse negócio aí voltou à tona, aquela história da presunção de inocência em segunda instância, depois do STF ter se manifestado, né, sem o trânsito. Isso é um absurdo, Mário. Depois do STF já ter se manifestado nessa questão da presunção de inocência, eles ainda me lançaram essa pérola aqui. Qual é o problema aqui? Que o seu cliente sairia preso dali. Só que isso não é lógico. Por que não é lógico? Porque se você abrir o artigo 157 do Código Penal, que é o latrocínio, o parágrafo 3º, fala assim, ó, 157, subtrair coisa móvel, aí fala, parágrafo 3º, seguido de morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos. Gente, por que um cara foi julgado no júri que tomou uma pena de 15 anos e estava respondendo o processo em liberdade, tem que ir para o cárcere, e um cara que está respondendo, por exemplo, a um latrocínio em liberdade, toma uma pena mínima de 20 anos, não é levado ao cárcere, sem trânsito julgado os dois? Não tem lógica. O legislador aqui foi maluco, tarado, doente, esquizofrênico em fazer isso, né? Isso foi cabeça do Moro, aquele cabeção, né, que está aí agora jogado aí pensando que é seu, né? Bom, a grande pergunta que eu ia fazer, Mara, muito obrigado. Pergunto eu aos meus nobres alunos, pelos quais eu tenho total confiança na resposta. O que fazer a defesa? 5 minutos e aguardo vocês me responderem. Olha que coisa boa. Ah, Mara fala em HC. Que tipo de HC? Preventivo. Isso aí. Então, o que eu aconselho aos nobres amigos? Ok? Vocês estão inteligentes, hein? Estou gostando de ver. Isso é um bom sinal. Então, estão espertos. Gente, se eu vou fazer um júri hoje, por força desse infeliz aqui que colocou isso aqui, esse animal que colocou isso aqui, porque não tem lógica, porque aqui 15 anos o cara vai preso, lá é 20 e o cara não é preso, né? Ah, tá bom. Gente, não tem lógica. O que eu tenho que fazer? Exemplo, meu cliente foi pronunciado, transitou em julgado, veio o 422 para já pedir para produzir as provas, vai demorar um tempo ainda, o que eu faço? Habeas corpus preventivo, alegando a inconstitucionalidade dessa linha mais a presunção de inocência, né, tendo em vista que o magistrado, se aplicar uma pena de 15 anos, provavelmente vai determinar o recolhimento dele ao cárcere. E já que ele está respondendo o processo em liberdade, não mudou nada. E pelo princípio da presunção de inocência, continua inocente, porque não transitou em julgado a sentença. O tribunal julga, se te der, e deve dar, um salvo-conduto, e você vai para a audiência com salvo-conduto. Se o juiz vai ser comunicado esse salvo-conduto, mas por acaso não for comunicado por algum erro, porque tudo acontece, o que você vai fazer? Apresenta salvo-conduto que ele não pode ser preso porque tem um habeas corpus preventivo. Ah, Zé Carlos, se o Tribunal do Rio negar, por exemplo, vai ao STJ. O STJ vai dar, o STF vai dar, é óbvio. Mas eu acho que isso vai acontecer. Então, se vocês estiverem atuando, e isso aqui ainda estiver existindo, essa linha porque estão se questionando essa constitucionalidade, e realmente, para mim, isso tem que cair. Isso foi coisa do Moro, aquela super inteligência. Então, vocês têm que fazer o quê? Entrar com habeas corpus preventivo antes do julgamento, para ter esse resultado, né? Por quê?
Porque o parágrafo 4º, né, esse parágrafo 5º, excepcionalmente poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo. Significa dizer o seguinte: se você não entrar com habeas corpus preventivo e seu cliente for condenado a 15 anos, o juiz determina a prisão dele. Você vai ver que é uma faculdade, mas provavelmente vai determinar a prisão do seu cliente. Seu cliente estava respondendo processo de liberdade, coitado. O cara estava fazendo churrasco dele lá, vivendo a vida, agora vai ser preso. Espera aí, deixa pelo menos transitar em julgado. Se acontecer essa prisão e você, no dia seguinte, entra com habeas corpus, de qualquer jeito, seu cliente já dormiu a noite na cadeia, pode ficar mais 3, 4, 5 dias, não sei quanto tempo vai ficar lá. Ou, em caso de recurso, lá em segunda instância, você entra com uma preliminar, ou pedindo uma liminar, no recurso de apelação para dar efeito suspensivo na sentença, que também vai ficar a critério lá do tribunal. Então, a melhor forma que você tem, isso a gente vai estudar em recurso, mas a melhor forma que você tem era fazer um habeas corpus, né, preventivo. Faria um habeas corpus preventivo nessa história toda. Desse habeas corpus preventivo, você pode ir para o julgamento com um salvo-conduto. E o seu cliente sai, se for condenado, não vai para o cárcere. 5 dias. A gente vai ver que a apelação, a sentença transita em julgado 5 dias. Então, seu cliente teria que ficar preso 5 dias para você, né? Enfim, não vale a pena você fazer isso. Então, entra com habeas corpus preventivo, tá? Mas entra lá no 422, né? Quando você protocolar a petição do 422, que você está rolando, o rol de testemunha, as provas que você quer produzir, tudo isso, o que você já faz? Habeas corpus preventivo, né? E aí, gente, é uma leitura tão simples que o tribunal vai reconhecer que há um risco iminente na interferência da liberdade. Eu não sei se vai ser, mas também não sei se não vai. Então, na dúvida, o tribunal deve dar, né? Porque o nome já diz preventivo. E aqui é muito claro. E aí, nesse habeas corpus, vale a pena você sustentar a disparidade entre uma prisão vinda só porque está no conselho de sentença, que a pena pode ser menor, em relação ao 157, que a pena mínima já é mais do que a do próprio qualificado do homicídio, né? Lá, no latrocínio, a mínima é 20 anos. Aqui a mínima no homicídio qualificado é 12 anos. Porra, vai botar o cara preso por quê? Me diz. Até agora ninguém me respondeu alguma coisa que eu pudesse assim, pensar em mudar minha opinião. Porque não tem como, entendeu? Não tem como. Não vejo uma lógica nisso, não vejo uma igualdade, pelo contrário, vejo uma disparidade disso aqui. Lá ser uma pena mais alta e o cara continua em liberdade. Gente, tudo isso que eu estou falando, se ele estiver respondendo um processo de liberdade, né? Que é o exemplo que eu estou dando. Se ele estiver preso, se os requisitos continuarem, ele vai continuar preso, não tem jeito. Imagina que o cara está respondendo o processo tudo preso, agora toma 15, 16, 17 anos. Não mudou nada, só saiu a ideia de uma prisão preventiva, que ainda continua prevalecendo, para uma sentença condenatória provisória, mas é uma sentença. Quer dizer, então, aí nesse caso é mais difícil você botar o sujeito em liberdade. Mas o cara está respondendo em liberdade, tudo direitinho, não fez nada, né? Assim, então não teria por que levá-lo ao cárcere, tá? 493, a sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão, ok? Então, antes de encerrar a sessão, o juiz vem, entra na sala, no plenário, todos ficam de pé, ele lê a sentença na sua integralidade e vai dar por encerrado os trabalhos referentes àquilo ali. E aí você tem que estar atento que o juiz pode perguntar para você, doutor, o senhor vai apelar da decisão? Sim, vou apelar, né? Sobre qual fundamento? Todos os fundamentos do 593, a linha, né, A, B, C e D, 593, inciso 3º, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, a linha A, B, C e D. Já bota logo tudo, porque depois eu te explico por quê, tá? Caberá a apelação no prazo de 5 dias, inciso 3.
Inciso 3, das decisões do Tribunal de Júri, A, B, C e D, tá? Porque depois eu explico quando a gente estiver estudando a apelação. Então, você já deixa registrado aí que você vai recorrer. E recorre dessa decisão. A gente vai ver depois que temos o princípio da soberania, né, do júri. Então, em tese, o que eles votaram é o que vai permanecer. Então, você não modifica uma decisão proferida pelo conselho de sentença, né? O que você tenta é anular aquela decisão proferida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, pela soberania. Se você conseguir isso, é anulado aquele julgamento, os autos baixos, tem um novo julgamento, né? E aí tudo pode acontecer, tá? Mas temos muitas coisas para ser discutida aqui, referente a recurso na decisão dos jurados. Vocês pegaram a ideia do júri, estudaram um procedimento extremamente complexo, à exceção de quê, Mara? Para você mudar a decisão do júri. A decisão do júri, nesses casos, não tem, tá? Nesse caso, não tem como dar pela soberania. A gente vai ver lá em recurso algumas coisas que podem ser feitas, tá? Aqui você anula a decisão deles. Eu falei isso, Zé Carlos, por conta da análise daquela barbaridade dos irmãos Naves. Não, mas aí lá você conseguiria resolver isso porque seria para uma revisão criminal. Aí teria um fato novo, mostrando, né, que existiu um erro gravíssimo lá. Mas se ele estiver tramitando dentro da legalidade, a soberania não, tá? Aí a revisão criminal tem que caber em qualquer situação. A soberania não pode manter um inocente preso, condenado, porque fere, né, a própria dignidade do ser humano. Sim, o HC vai ficar valendo até julgar a apelação. Vai ficar julgado. Aí, na apelação mesmo que eles não vão determinar a prisão, né? Tá? Porque se veio a decisão lá de cima, não vai... Tecnicamente, gente, esse é o que eu estou falando. Aqui no Brasil fazem as coisas de qualquer jeito. O maluco lá, eu não sei por que ele fez isso, depois da decisão, daquela discussão, depois da discussão dos 6-5, né, mandando soltar as pessoas que foram presas em segunda instância, sem trânsito julgado, que estavam em liberdade. Então, para que o cara vai fazer isso aqui? Para que botar essa linha E aqui? Mandar prender o cara que tomou uma pena de 15 anos que estava respondendo processo em liberdade. Rasgou o princípio da presunção de inocência? Pô, acabou de ter uma... E foi logo em seguida esse negócio, absurdo, sabe? Não é possível que ninguém consiga rever isso. Mas está valendo, porque está aqui, tá eficiente, tem eficácia, né, da lei, está aí. Então, vai competir aos meus nobres colegas que já demonstraram notório saber jurídico ao responder à questão. Então, esse aí é um caminho, né? Então, o que eu queria falar é o seguinte: júri é isso. Júri, reparem que se vocês tiverem algum problema lá no passado, por causa do período passado, né? Estudando a primeira fase e a segunda fase, vocês fazem qualquer audiência, né? Agora, eu vou dar uma opinião minha. Não tem como aventurar no júri, tá? Então, o júri, eu acho assim, eu já falei isso, você tem que ter muito conhecimento em todos os sentidos. Também tem que ter o dom da oratória. Vocês têm que estudar lógica, né? Lógica mesmo, né? Para poder saber encaixar as teses nas suas sequências, qual momento você vai poder explorar uma coisa ou outra. E o tempo vai mostrando, mas não é só a experiência de plenário, tem que ter conhecimento. Então, quem for atuar na área criminal e for fazer júri, né, tem que ler, reler, e vai fazer, consegue. Só não pode ratear. Aqui não tem como ratear, não tem como a gente vacilar, né? Porque é muita gente,
a gente fica muito exposto, tá todo mundo de olho na defesa, porque a acusação, todo mundo já sabe que a acusação vai falar, todo mundo fica olhando para você, esperando qual vai ser a tua postura, né, para você solucionar aquele problema grande. Então, o ideal é manter-se equilibrado, tranquilo e calmo, né? Mayra, eu acho que isso é até interessante. Eu, particularmente, eu não fiz isso, tá? Eu fui meio na contramão, porque eu vejo uma certa dificuldade, gente, assim, com todo respeito, mas os advogados que eu conheci, né, que atuavam na área criminal, eu não tive boa referência, tanto técnica, como talvez ética, tá? Não gostei. E eu fiz meu primeiro júri sozinho. Então, era um caso complicadíssimo, que eu fiz 4 teses, mas consegui tirar o cara tem que meter a cara, né? Até então, nesse júri, foi o meu primeiro júri, eu fui com 4 teses defensivas, era uma tentativa de homicídio complicada, e até estava tudo correndo muito bem, tudo muito calmo, não sei o que, sei que lá. Até quando o juiz realmente terminou a fala do MP e o juiz deu um intervalo, e aí o meu coração começou a disparar, né? Porque o intervalo é sinal de que eu teria que depois ser chamado para falar. E quando o juiz falou, a defesa tem a palavra, né? Assim, Mara. Quando ele falou, a defesa tem a palavra, que eu vi que eu ia ter que, né, começar a discorrer, realmente eu não vou mentir. A perna balançou, né, a boca ficou seca, mas aí fui respirando fundo, bebi minha água, fui fazendo uma introdução, e depois, quando eu vi, já estava já ambientado e a coisa fluiu legal. Mas é normal, e a gente, o júri, é uma adrenalina, né? Já se fala. Aí é complicado. Ai, então só não pode ficar dopado, mulher, porque aí depois tu, porra, não lembra, o raciocínio fica lento. E aí, depois você vai acostumando, vai ambientando, né? E fluiu legal, tive até bom bate-boca. Esse júri foi um júri marcante, que eu fui xingado, né? De, pô, filho disso, assassino, essas coisas assim. Labialmente eu vi a plateia falando para mim, porque estava muito próximo. Mas é aquela história, eu falei, vocês têm que fingir que não vê, né? E tocar. Eu estava longe, esse júri aconteceu lá em Barra Mansa, está no interior, então fica mais difícil você vir de fora, então as pessoas te rejeitam mesmo, né? Então fui assim, realmente, eu tinha umas pessoas sentadas bem próximas de mim, labialmente quando eu olhava para eles assim, eles me xingavam e tal, né? Mas aí eu ria, né, tal. Teve para uma que eu até parece que eu não fiz assim, mas mandei um beijo já e eu já tava mais seguro. Eu falei, pô, vou zoar logo isso aqui. Aí para mostrar, mas também entrei no carro, depois fui meti o pé. Minha preocupação era vir embora, né? E quando você vê que está fazendo um bom trabalho, quando você vai, que assim, nos primeiros, né, você de qualquer jeito, eu acho que é o seguinte, júri, todos eles têm que mexer com a gente, porque nunca é uma audiência tranquila, né? Pode ser, né? De repente, né, Mara? Pode até ser. Mas eu tive foi um pega para capar muito interessante nesse júri. Foi o meu primeiro júri, mas foi assim, foi engraçado, gente, que foi um desafio muito grande, porque a promotora foi falar mal de advogado, que advogado fica cobrando honorários. Aí, pô, cara, o bicho pegou, aí eu escrachei assim, no bom sentido. A promotora praticamente chorou no júri, porque eu falei para ela que ela devia honrar a advocacia, deveria honrar o homem, que eu não era moleque, e que o promotor não era mais do que ninguém, e que, porque o meu pai morreu quando eu estava estudando. Eu falei, seu pai morreu como o pai de todo mundo que vai morrer, muitos já morreram, a senhora está se fazendo de vítima. Aí, sabe, briguei muito com ela.
Pô, depois ela veio até conversar comigo, pediu desculpa. Eu falei, doutora, desculpa, você foi bate-papo lá. Mas, assim, foi um júri legal, foi uma experiência boa, na primeira foi boa, né? Foi pancada. Eu consegui, tive um resultado legal. Pô, o cara estava numa tentativa qualificada de 12 a 30, eu consegui 4 anos e meio para ele. Porra, ficou show. Eu consegui a desclassificação. Esse júri eu fui com 4 teses defensivas, né? Dessas 4, né, ficou a desistência voluntária. Aí foi para a desclassificação, ele respondeu por lesão corporal gravíssima, que o cara ficou paraplégico. O cara ficou paraplégico. A pena foi baixa, né? O cara, coitado, fiquei até com pena do cara. E realmente não dá para entender, né? Mas o juiz foi bom, o juiz deu uma boa bom pro réu, né? A vítima, coitada. Mas é isso aí, gente. Então vocês vão ter que ir analisando aí o que tem pela frente de júri. Quem for atuar, continuar estudando, enfim, e tocar o barco. Próxima aula a gente já começa a entrar em recursos, tá? Começa a dar uma analisada lá na apostila de recursos. E se alguém tiver alguma dúvida depois, só a gente abre espaço, não tem nenhuma. Valeu? Beijos para todos, obrigado por estarem presentes e vamos nos falando. Qualquer dúvida, só falar aí, chamar, acende fumaça, faz zap, faz qualquer coisa aí.